sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo, e já convido vocês para deixarem o seu like, se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. E a revista France Football finalmente divulgou o time dos sonhos do futebol. Uma lista que contou com a participação de 140 jornalistas do mundo inteiro e colocou, inclusive, 3 brasileiros nesse time. Aliás, é uma lista sim controversa, já que de cara a gente já questiona a questão da formação tática desse time, mas eles deram um jeito, óbvio, de colocarem um quinteto dos sonhos no ataque e só daria fazendo essa manobra, né? Você descaracterizando um pouco os laterais e os zagueiros para poder aí dar uma margem para os atacantes. Bom, vamos à lista, vamos ao time. O time conta com Lev Yashin no gol, o grande goleiro soviético, Cafu, brasileiro, pentacampeão mundial, Beckenbauer, campeão mundial, inclusive como técnico e também como jogador, o Maldini também campeão mundial, o Xavi, campeão mundial em 2010, o Lothar Matthäus, que foi campeão da Alemanha, campeão mundial pela Alemanha na década de 90, na Copa de 90, né? O Maradona, que dispensa comentários, assim como o Pelé, Messi, CR7 e o centroavante foi Ronaldo, o nosso Ronaldo, o Ronaldo Fenômeno. Bom, 3 brasileiros, como eu falei, Cafu, Pelé e Ronaldo. Se tratando de Ronaldo, para mim, disparado, o maior atacante da história do futebol, mas isso é uma outra discussão. Aliás, eu falei atacante, mas eu tô falando de centroavante, tá? Bom, mas falando especificamente aí dessa defesa formada pelo Beckenbauer, pelo Maldini e pelo Cafu, para mim o Cafu não deveria estar nessa lista, né? A gente já sabe do potencial do Cafu, um cara que é sensacional, uma ótima pessoa, um grande jogador de futebol, fez história no Brasil, fez história no futebol italiano, mas para mim o lateral direito deveria ser, sem dúvida nenhuma, ou o Djalma Santos ou o Carlos Alberto Torres, o grande capita, mas aí também tem a questão tática do time, né? Você tem que colocar um lateral, então ficou esquisito. Eu normalmente trabalharia ou num 4-2-4 para favorecer o ataque, ou num próprio 4-4-2, mas aí você ia ter que tirar CR7 e Messi provavelmente dessa lista, porque não dá para tirar Pelé e Maradona, então seria uma grande confusão e eles aproveitaram para fazer isso, né? Colocar um time em que o privilégio é o ofensivo com esse quinteto fantástico aí na frente. Bom, falando nome por nome, tá? O Lev Yashin para mim é incontestável, o Cafu eu acabei de citar, o Beckenbauer é incontestável, o Maldini, a vantagem no caso do Maldini é que ele também jogou muito bem como lateral, jogou muito bem como zagueiro, era um defensor completo, então é difícil a gente não pensar no Paolo Maldini nessa lista. O Xavi eu não colocaria de jeito nenhum, não, já falei isso inclusive no Twitter, tem pelo menos uns 10 meio-campistas que fariam frente ao Xavi para mim nessa lista, um deles é o Zidane, aliás o Zidane não está nessa lista, talvez seja um grande pecado, um cara que dominou o mundo também, jogando pelo Real Madrid, jogou muito pela Juventus, então o Zidane não está nessa lista para mim, ela é um pouco um atentado assim ao pudor, mas preferiram o Xavi, aí quem sou eu também para questionar, né? Lothar Matthäus, que é um jogador fantástico, para mim também um cara que merece estar nessa lista. Maradona, cara, Maradona morto recentemente, um dos maiores jogadores da história, ele e o Pelé para mim são caras que são inquestionáveis em qualquer atributo dentro de campo. Eu não me atrevo a falar nem de Maradona, nem de Pelé. Messi, o maior jogador da era moderna do futebol, lá do Cristiano Ronaldo, que merece também estar nessa lista. E como eu já falei, o Ronaldo, o maior striker aí da história do futebol mundial. Bom, a lista teve 3 brasileiros, 2 argentinos, 2 alemães, um espanhol, um soviético, um português. Tá bem servido, né? Deu uma rodada aí a nível mundial, mas voltando ao assunto do Xavi, para mim eles forçaram um pouco o Xavi
nessa lista. E para não ser desonesto aqui ou achar que eu pego no pé dos jogadores espanhóis, talvez eu colocaria aí o Sérgio Ramos como um dos maiores zagueiros da história do futebol. Eu talvez colocaria. Mas isso aí é um outro papo, um outro esquema, uma outra situação. Tá aí a lista da France Football. A France Football, ela normalmente elege o melhor jogador da temporada, mas sabe-se lá por que nessa temporada eles, em função da crise sanitária que vivemos, eles preferiram não colocar, mas aí já é um outro papo, já é uma outra história. Eu, honestamente, achei um pouco precipitada essa decisão, mas não tivemos o melhor do mundo, não tivemos o Ballon d'Or de melhor jogador do mundo da temporada do ano de 2020, mas tivemos aí uma lista que a France Football fez, preparou para esse fim de ano com o Dream Team da história do futebol. É claro que é uma lista injusta, né? Porque você pega, basicamente, tirando o Lev Yashin, praticamente nenhum desses grandes jogadores atuaram antes da década de 50, então fica difícil também fazer um parâmetro, já que tivemos grandes jogadores, tivemos grandes atletas antes da década de 50, mas aí a gente também tem que analisar o que os próprios jornalistas viram e o que o próprio público também viu, né? Então a lista está aí, repetindo: Lev Yashin, Cafu, Beckenbauer, Maldini, Xavi, Lothar Matthäus, Maradona, Pelé, Messi, CR7 e Ronaldo Fenômeno. Então é isso. Fala cabido, convidos novos todos os dias. Até a próxima.